A Rádio e TV Fraternal, em parceria com a União das Sociedades Espíritas de São Caetano do Sul, USE, tem o prazer de apresentar o curso de passes ministrado por Daniel Goulart. Fique agora com a primeira aula do curso. Boa noite a todos, muito bom estar aqui com vocês, gratidão primeiro para a Rádio Fraternal nos acolher com tanto carinho, Daniel que vai ministrar o curso de passes, então vai ser um curso assim maravilhoso. Eu sou Lenira, estou como presidente da USE de São Caetano do Sul e assim, só temos a agradecer este curso que está sendo proporcionado a você das Casas Espíritas de São Caetano, que nos pediram tanto esse curso e hoje estamos proporcionando para vocês. Então, a gente agradece o Daniel, Leandro, que estará nas próximas vezes, e a Roberta. Então, juntos serão 3 palestrantes e nós teremos um mês, né, Daniel, de encontros. Então, sigam o link da Rádio Fraternal, que estará também no YouTube. Então, aguardo todos vocês. Então, para que a gente dê início ao nosso curso de passes, nós vamos fechar os olhos, sintonizar Jesus, agradecer esta oportunidade, agradecer os nossos mentores, que envolvam Daniel, para que traga bastante luz para o nosso entendimento, e que seja assim um curso ministrado com muito carinho, como sempre fazemos. Então a gente só tem a agradecer a cada um de vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Daniel. Então eu deixo com você agora. Sejam todos muito bem-vindos a esse início do curso. Hoje, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o passe. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o curso. As orientações que nós temos que passar a vocês sobre o trabalho de passes e depois a classificação dos passes. Então a gente pretende, nessa primeira aula, trazer esse conteúdo para vocês. E aqui na página 3 da apostila, que vocês já devem ter recebido, e também a gente vai disponibilizar para aqueles que forem acompanhar pelas redes sociais. Nesse primeiro momento, o passe que nós trazemos lá do livro Consolador de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na questão 98, pergunta-se: nos processos de cura, como devemos compreender o passe? E a resposta que está lá: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que o recurso orgânico são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Gente, isso é muito importante porque lá na frente vocês vão entender um pouco melhor do que a gente vai falar quando na aplicação dos passes. Então, entender que esse recurso que é utilizado, a importância também de nós, como passistas, como trabalhadores de uma casa espírita, estarmos sempre muito conectados e com as nossas mentes abertas para as intuições do plano espiritual. Seguindo aqui no próximo parágrafo, nós vamos ter: o passe comumente oferecido nos centros espíritas é a transfusão de energias físio-psíquicas,
na qual os benfeitores espirituais doam os fluidos psíquicos espirituais coadjuvados por um companheiro encarnado, que aqui no caso é o passista, que doa os seus fluidos físico-psíquicos ao necessitado de energia. Então, essas informações nós trazemos aqui a bibliografia que está lá no livro Fluidoterapia Espírita, Passe e Água Fluidificada, de Arílio Cerqueira Filho. Isso é importante entender, mais uma vez, para a gente poder compreender o papel do passista no trabalho dos passe. Esse trabalho que é feito em conjunto com o plano espiritual, que é um trabalho muito sério, é um trabalho de muita doação, dedicação e concentração. Mais abaixo, nós vamos ter lá: se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que, no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Informação também muito importante para a gente poder compreender o que é o receber esse tratamento de passe. Um pouco mais abaixo, se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe que, em substância, é o ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. De que adianta um assistido entrar numa sala de passe, receber o passe e sair dali voltando a praticar os mesmos pensamentos, as mesmas ações e atitudes? Então, a importância do momento em que você também recebeu esse tratamento de passe, você procurar também renovar. Lembra lá em cima, quando nós falamos das transfusões de energias psíquicas? Então, é como se a gente estivesse fazendo essa renovação dentro de nós mesmos. No parágrafo seguinte, ele faz quase que uma relação com isso. Não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. A importância da gente, ao se colocar em receber um tratamento de passe, entender que existe a nossa parcela dentro disso tudo. Existe a parte que nos cabe fazer dentro do tratamento. Nós vamos estar recebendo essas energias do plano espiritual, mas cabe a nós também saber lidar com isso, procurar uma forma e recursos para que a gente possa utilizar da melhor forma. O passe, mais abaixo, exprime também gastos de forças e não deves provocar o dispêndio de energia do alto com a infantilidade e ninharias. O que ele quer dizer com isso? Isso está lá no livro Segue-me, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Ao se recorrer a um tratamento de passe, nós temos que ter em mente que nós estamos também utilizando toda uma equipe espiritual. Quando nós montamos na nossa casa espírita toda uma equipe para se trabalhar com isso, ali dentro da sala de passe também existem os mentores que vão estar trabalhando conosco. Saber utilizar esse tempo deles é primordial para que a gente possa sempre ter esse amparo também. Na próxima página, agora a gente já vai lá para a página 4, no começo nós vamos falar um pouquinho sobre o curso de passes. Então, é um curso teórico e prático para a formação de passistas. O departamento que coordena é um departamento mediúnico, porque o passe ele é um trabalho mediúnico.
A programação, quantidade de 5 aulas, sendo 4 aulas teóricas e uma aula prática. Nessas aulas teóricas, nós temos, por exemplo, essa primeira, que eu já fiz lá o comentário sobre o conteúdo dela. Nós vamos ter a segunda aula, que vai falar sobre os fluidos, né? Então, lá os fluidos que nós comentamos, inclusive, na apresentação anterior. Na terceira aula, nós vamos falar sobre os chakras e plexos. Nós vamos ter depois uma quarta aula falando sobre a fisiologia, e nessa aula entra diversos assuntos, por exemplo, todos os sistemas que envolvem o organismo humano, assim como também o sistema nervoso central e periférico. Também vai ser falado, explicado isso, para que vocês tenham um entendimento melhor, porque no momento em que está se fazendo a aplicação do passe, durante a prece, é mencionado esses sistemas. Então, também se torna essencial, eu diria, que o passista conheça, ele saiba aonde ele está aplicando essas energias. O ideal é que as aulas sejam assistidas todas. Por quê? É um curso que nós tivemos que fazer um compilamento dele para que ele não ficasse muito extenso. Esse curso, por exemplo, ele chegou a ter 10 aulas, mas ele acabou que ficando um curso demorado e de difícil assimilação pelos os passistas. Então, nós procuramos reduzir um pouco o conteúdo sem prejudicar o curso, deixando ele mais objetivo. Por conta disso, cada aula ela é extremamente importante. Então, quando vocês forem assistir o curso, procurem ver todas as aulas, para vocês poderem ter esse entendimento melhor. Agora a gente já pode passar aqui, eu falo um pouco depois do roteiro, mas eu acho que aqui não vai ter necessidade. O material do curso, nesse momento, é a apostila, depois nós vamos apresentar outros materiais que vão ser disponibilizados para vocês. Os livros pelos quais a gente se baseou para poder trazer esse curso para vocês. Então, eles estão aqui no final da página 4, são todos esses livros: Passe como Cura Magnética, Teoria pelos Passes, Terapia pelos Passes, Passe Aprendendo com os Espíritos, Energia dos Chakras, do Alírio, Energia dos Chakras, que também é um outro livro que traz também um assunto, num outro foco, numa outra visão, Chakras e Autocura, Fluidoterapia Espírita. Todos esses livros, eles são utilizados para a gente tirar esse material. Agora, como base desse curso, nós estamos utilizando o primeiro livro, que é o Passe como Cura Magnética, da nossa amiga Marlene Nobre. Uma pessoa que foi muito atuante na doutrina espírita. Lá na página 5 agora, nós vamos fazer uma introdução para a gente depois passar já para as orientações gerais dos passistas. O bom funcionamento de uma instituição fraterna está pautado no real desejo de ajudar, seguindo as normas e procedimentos, respeitando a hierarquia. Eu vou parar um pouquinho nesse ponto para dizer para vocês da importância que é esse respeito da hierarquia. Quando se forma um trabalho de passe, principalmente quando ele cresce dentro da casa espírita, ele se torna um grupo, muitas vezes, grande, e para se administrar esse grupo, para que vocês tenham uma relação de entendimento dentro do grupo, a hierarquia é extremamente importante. Nós temos casos, por exemplo, de casas espíritas que têm, num grupo de passes, 250
passistas, não num único trabalho, mas dividido em vários trabalhos. Então, se não houver uma hierarquia, se não se criar essa estrutura dentro da casa espírita, fica difícil administrar e até levar as informações e passar para eles também a estrutura do trabalho. E, acima de tudo, trabalhando com amor, sempre, né? Que é o que o nosso Mestre Jesus sempre orientou, em sintonia com a espiritualidade, que nós vamos estar ligados sempre com eles, porque o trabalho de passe é o passista junto com esse espírito, com essa equipe de espíritos que vem nos auxiliar. Com a mentora, né, da casa, que vai estar também presente, e naturalmente com Jesus. As orientações desta apostila estão pautadas nos princípios doutrinários e na experiência de mais de 40 anos de atividade na casa espírita, cabendo, portanto, ao passista respeitá-la em todo o sentido. Gente, por que isso? Sem dúvida nenhuma que sugestões sempre são muito bem-vindas. Porém, a partir do momento que você cria um trabalho desse, ele existe uma sequência. Nós vamos trazendo isso durante o curso, principalmente nessa aula, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, e depois na última aula, quando a gente for fazer a parte prática. Então, essas orientações que serão passadas para os passistas, a importância deles estarem respeitando e seguindo, porque isso vai fazer com que o trabalho dentro das câmaras de passe, dentro das salas de passe, ele se torne harmonioso, porque esse é o objetivo. O objetivo não é impedir, pelo contrário, o objetivo é tornar o ambiente cada vez mais agradável, cada vez mais sustentado e harmonizado pelas equipes espirituais. Mas só que para que isso aconteça, nós também temos que fazer a nossa parte. Então, respeitar essas orientações, elas são muito importantes também. E vamos para ela agora. Nós começando lá, orientações gerais aos passistas. É importante que o passista saiba trabalhar em equipe e tenha humildade para aceitar orientações construtivas para o aperfeiçoamento do trabalho. Isso ocorre, gente, e nós precisamos estar preparados para receber e acolher isso. Normalmente, no trabalho de passe, ele tem dentro da sala o dirigente, aí isso vai depender da quantidade de trabalhadores, quantidade de assistidos de uma casa, mas normalmente é o dirigente e mais uma quantidade de passistas. Pode ser 10, pode ser 15, 20, 30, 40 passistas. Então, essa hierarquia que nós falamos lá no início, ela é importante para que tudo isso funcione e as novas orientações que vão chegando, para que os passistas possam receber isso, entendendo que é para o benefício do trabalho. O passista deveria estar sempre pronto para o trabalho, mantendo a higiene mental, principalmente, né, mental, física e espiritual. Nos dias de passe, deverá fazer refeições leves, abstendo-se de ingestão de carnes. Se acontecer de ingerir, vai trazer algum prejuízo? Talvez não, mas nós temos que pensar que um trabalho de passe, você fica dentro de uma câmara de passe, às vezes 1 hora, 1h30, e se você estiver com uma alimentação pesada, mas a digestão que o teu organismo vai precisar fazer, isso vai te causar uma exaustão, além da exaustão que o próprio trabalho de passe cria, porque você ali também está doando energia. Então é muito comum, num determinado tempo de trabalho de passe, você começar a sentir um pouco esse cansaço, que é a doação de energia que está sendo feita ali. Não fazer uso de fumo e de bebidas alcoólicas, por serem prejudiciais à sua saúde e principalmente por contaminar o assistido. Como que funciona a transmissão desses fluidos, né, trazidos pelas equipes espirituais?
O passista, ele é o intermediário, né? Ele é um médium, mas ele é intermediário. Os espíritos vão alimentar esse passista, vão derramar sobre esse passista as energias do plano espiritual e, junto com as energias orgânicas, que foi aquela que nós vimos lá no começo da apostila, essas energias vão ser levadas até o assistido. Imagina que o seu corpo ele está contaminado por essas toxinas. Então, essas energias vão chegar também, de uma certa forma, contaminadas. Por isso, evitar a ingestão de bebidas ou de algum tipo de fumo. Ao assumir o compromisso de trabalho, o passista deverá ter sempre em mente que não deve faltar, pois o assistido ali está para ser socorrido e a espiritualidade conta com a sua presença. Gente, imagina você ter montado um trabalho de passe e a partir do momento que você abre a tua casa para poder receber esses assistidos, você não tem ali os passistas para auxiliar. E além desse assistido que foi procurar esse tratamento, ele sair dali sem o próprio tratamento, também tem a nossa falta dentro do trabalho. Então, a partir do momento que você assumir esse compromisso, o que normalmente se faz? Vai precisar faltar, avisa com antecedência o dirigente do trabalho, até para que ele possa se preparar. Porque da mesma forma que nós podemos ter um grupo com várias pessoas, também pode ser um grupo pequeno e um passista vai fazer muita falta. Então, é um compromisso que nós estamos assumindo, tanto com os assistidos quanto com as equipes espirituais. É como o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, você assume ali um compromisso de um dia, um horário, realizar esse Evangelho. E você vai ter o amparo e o auxílio das equipes espirituais. O trabalho de passe é a mesma coisa. A partir do momento que você cria esse trabalho, você vai estar também criando esse vínculo com o plano espiritual. O passista deve sempre manter a calma e a harmonia com todos ao seu redor, diariamente, e em especial nos dias de trabalho. Isso faz com que a gente se mantenha mais centrado dentro do próprio grupo. O passista deverá chegar à casa espírita com antecedência de, no mínimo, meia hora e preparar-se convenientemente na sala de desintoxicação, pois os ambientes das salas de passe estão permanentemente preparados e onde não deverá haver conversas. Esse é um ponto crítico. Primeiro que assim, a sala de desintoxicação ou sala de autopasse, ela serve para que a gente possa fazer a nossa higienização espiritual. Então, ali, nós vamos fazer a nossa harmonização, nós vamos fazer a nossa prece, isso a gente vai explicar depois lá na aula prática melhor. E nos preparar para que a gente possa entrar nas salas de passe. Então, o ideal é que você tenha ali uma sala ou um local onde você pode fazer esse autopasse. E depois a gente também vai explicar o autopasse, como ele é feito, onde ele pode ser feito, de que forma ele é feito. Isso a gente vai deixar mais para a última aula também, que é a aula que vai falar sobre aplicação dos passes. E conversas. Porque o que acontece normalmente? Entre o trabalho de passe ele começou. Então, por exemplo, antes que inicie a palestra, na casa espírita, esse trabalho de passe ele está ocorrendo ali nas salas. Mas a chegada dos assistidos não é contínua, então ela é espaçada. Nesse inteirinho, nesse espaço de tempo entre a chegada dos assistidos,
os passistas se manterem o mais harmonizado possível, sem conversas, porque as conversas, elas acabam tirando a concentração também. A bem da verdade, assim, o ser humano foi feito para falar, né? E quando ele fica quieto, acaba ficando estranho, né? Preferencialmente, participar da prece inicial junto ao grupo, antes de começarem os passes, e ao final das atividades permanecerem para uma rápida reunião, onde será expostas algumas explicações e aceitas sugestões. Normalmente o que acontece é, os passistas vão chegando, e aí eles vão fazendo autopasse, entrando na sala de passe, na câmara de passe. Ali eles se reúnem, e quando a maioria já estiver ali, ou prestes, próximo do início da palestra, é feito a prece de harmonização e preparação para início do trabalho de passe. Essa prece também ela vai acontecer no final dos trabalhos. Como todo trabalho espírita, normalmente se faz a prece de abertura e depois a prece de encerramento. Nos trabalhos de passe não é diferente, é a mesma coisa. E isso é importante também, auxilia muito, porque o passista, durante o trabalho de passe, durante a aplicação dos passes, ele também vai recebendo intuições, ele também vai recebendo orientações, e essas intuições e orientações podem contribuir muito para o trabalho. Então, no final, permanecer e conversar um pouquinho ali entre vocês e o dirigente, e aqueles que tiverem sugestões, trazer, né? É importante vestir-se adequadamente no ambiente, evitando roupas chamativas, como, por exemplo, decotadas, curtas, transparentes, colantes ao corpo, shorts, bermudas. Vestir-se com simplicidade e asseio. Durante os trabalhos, vocês vão perceber que isso é extremamente relevante. Porque, e aqui a gente às vezes abre até para outras colocações, né? Por exemplo, utilização de colares, utilização de pulseira, no caso das mulheres, perfumes muito fortes, principalmente quando os passes eles eram aplicados em movimentos. Então, se faziam muitos movimentos, né? Quando a gente utilizava a sequência do passe do Edgar Armond, que hoje a gente passou para a imposição de mão. Então, esses adereços, né, esses complementos que se usa, eles acabam fazendo barulho dentro da sala de passe. Isso acaba tirando a concentração dos assistidos. Assim como perfumes muito fortes, roupas decotadas, bermudas, como foi dito aqui. Então, ter uma aparência de um trabalho que vai ser realizado ali, um trabalho sério. Sempre que convidado, frequentar cursos, reciclagens e reuniões. Gente, é muito comum, com o passar do tempo, tudo isso aqui que a gente está vendo vai ficando no esquecimento. A nossa mente, ela é assim, funciona dessa forma. Com o passar do tempo, novas informações vão entrando e algumas a gente vai guardando. E às vezes até esquece mesmo. Então, a reciclagem, ela se torna importante nesse sentido, para a gente poder retomar e compreender a importância, o real sentido do passe, o quanto isso precisa ser levado e conduzido dentro da casa espírita de uma forma muito séria. Sendo a casa espírita um pronto-socorro espiritual, jamais estará com suas portas fechadas para a emergência. Isso também é um assunto delicadíssimo. Por exemplo, imagina que você tem um horário ali de funcionamento da sua casa espírita. Normalmente, os trabalhos de passe, quando os assistidos são tratados,
o grupo se reúne e vai fazer o encerramento. Feito o encerramento, a casa espírita normalmente ela é fechada, né? Os trabalhadores saem, a casa espírita é fechada. Mas acontece de chegar alguém, uma pessoa, que nem é frequentador da casa, mas que chega necessitado de uma conversa, de um tratamento, chega necessitado de um auxílio. E o que nós vamos fazer? Falar que a casa espírita encerrou os trabalhos? Não. Retorna-se 1 ou 2 passistas, o que for necessário, para poder fazer esse atendimento e tratar esse assistido, esse companheiro que chegou ali necessitado, porque esse é o objetivo desse trabalho, levar esse alívio, esse socorro. Vamos agora para o item 2, que fala sobre passistas em tratamento médico e espiritual. Por quê? Nós adoecemos e, às vezes, nós vamos precisar de orientação. O que fazer? Se estamos doentes, até que ponto nós podemos trabalhar? Até que ponto isso é bom para o passista e também para o assistido? Então, vamos lá. O passista que estiver tomando medicamentos que necessitem supervisão médica, controlados, tarja preta, deve comunicar o dirigente do trabalho de passe, que, se for o caso, fará uma consulta espiritual, para melhor orientá-lo quanto aos passes que poderá aplicar durante o período que estiver sob medicação. A gente precisa entender aqui que o passista ele não está proibido em nenhum momento de trabalhar. A casa e o grupo e o dirigente, ela vai zelar e preservar a saúde do passista. Então, a importância dessa comunicação, porque existe a vontade do trabalho, mas existe a limitação do corpo físico. Nesse momento é preciso de orientação, é preciso de conversa e diálogo para poder encontrar a melhor forma desse trabalhador poder trabalhar, mas também cuidando da sua saúde. O passista que estiver em tratamento de P3B, isso nós vamos falar depois, cada passe e a classificação deles, tá? O passista que estiver em tratamento de P3B ou CH só poderá trabalhar em PL ou P2. A gente explica melhor isso depois também. Aqueles que estiverem em outros tratamentos na casa só poderão trabalhar se houver orientação para tal, e ainda assim somente em PL e P2. Por que PL e P2? PL é um passe de limpeza. A gente vai falar sobre ele depois também. P2 é um passe de harmonização dos chakras, que também vocês vão ter uma aula sobre chakras, e aqui na apostila também tem uma imagem que mostra todos os chakras e a posição deles, mas depois vai ter a terceira aula, ela vai ser específica de chakras, e aí vocês vão poder visualizar isso melhor. Então, o PL, por ser um passe de limpeza, não vai interferir nesse tratamento que o trabalhador está passando na casa. E o P2, por ser um passe de harmonização, ele vem contribuir com esse tratamento. Então, por isso que é ideal que o passista que estiver trabalhando, o passista que estiver em tratamento de P3B ou CH, ele trabalhe somente no PL e P2, até que o tratamento dele termine. Normalmente, esse tratamento ele é de 1 mês, sendo 1 vez por semana, para que ele possa depois retornar aos demais passes. Vamos lá agora na página 6. Gestante. A passista gestante não poderá aplicar passe e, quando retornar ao trabalho, deverá receber uma série de P2. E, se houver necessidade, o dirigente solicitará a consulta
espiritual. Porque busca-se preservar a gestante no trabalho de passes. Porque dentro de uma sala de passes você está lidando com energias. E o ideal é que seja preservado pelo menos o chakra genésico e básico dessa passista, dessa gestante, para não interferir na própria formação do bebê e da gestação. Então, ideal é que a passista gestante ela fique afastada dos trabalhos de passe. E depois que passar por esse período, ela recebe o P2, que é um passe de harmonização, para ela poder retomar. Se ainda assim ela se sentir com um pouco de dificuldade em retornar ao trabalho, aí pode-se pedir essa consulta espiritual para poder direcionar ela a um tratamento mais específico que seja mediúnico. Item 4. Motivos para afastamento do passista. For determinado pelo plano espiritual, em caso de tratamento espiritual. Então, se esse passista estiver em tratamento mediúnico, uma desobsessão, um tratamento de depressão, um tratamento de vício, um tratamento suicida, qualquer que seja o tratamento em que esse passista estiver passando, ali, nesse tratamento mediúnico, terão os médiuns que vão estar mediunizados em contato com o plano espiritual. E essas informações, elas são passadas. Estar em tratamento clínico, onde tem sua imunidade orgânica reduzida. Gente, a vontade de trabalho, ela é muito grande. Existem casos de passistas que, mesmo passando por tratamentos sérios, tratamentos clínicos, médicos sérios, eles passam uma vontade muito grande de trabalhar. Esse desejo de trabalhar faz com que ele, às vezes, esqueça, inclusive, do tratamento médico que ele está fazendo. Então, nesse momento, é importante esse diálogo, essa conversa com o passista, para que ele também tome conhecimento do momento em que ele está. Esse momento é que ele precisa receber. E a doação de energia pode, inclusive, trazer algumas complicações para o tratamento médico dele. Então, essa conscientização é importante ser levada a esse trabalhador, a esse passista. Quando estão em curso de moléstias, onde não é recomendado a doação fluídica, porque o próprio médium, no caso aqui o passista, porque o trabalho de passe, ele é um trabalho mediúnico e todos nós somos médiums, em menor ou em maior grau, e o passista ele também é um médium. Porque o próprio médium está necessitado de repor suas energias desgastadas. É preciso lembrar o que já vimos. O duplo etérico circula no sangue e o fluido magnético está diretamente implicado no sistema de defesa do corpo. Isso está no livro que nós usamos como base desse curso, que é o Passe como Cura Magnética, de Marlene Nobre. O passista, ele precisa ter essa consciência de que no momento em que ele estiver num tratamento, sendo esse um tratamento mais severo, um tratamento onde o organismo dele precisa estar mais preparado para receber esse tratamento clínico, se ausentar do trabalho de passe, para ele vai ser um benefício. E depois ele retoma. Até por conta do que é dito aqui, o duplo etérico, ele circula no sistema sanguíneo. E isso é sério. Não conseguir, ou melhor, não seguir as orientações dos dirigentes dos passe, que é o que a gente falou lá sobre hierarquia, importante para o trabalho de passe acontecer em harmonia e sintonia. E houver 3 ausências injustificadas.
É aquele comprometimento que nós falamos em que o passista, a partir do momento que ele assume o trabalho, ele está se comprometendo também com o plano espiritual e com os assistidos que vão ali à casa espírita buscar esse auxílio. Vamos falar agora um pouco sobre a sala de passe, que é o 5º item. Uso do crachá. Uma casa com diversos trabalhadores, nem sempre você vai conseguir identificar quem são esses trabalhadores. E até é importante o crachá, porque o assistido que chega à casa espírita, ele vai buscar orientação em alguém. E esse alguém estando identificado com o crachá facilita essa busca do assistido. E até para os próprios trabalhadores, né? Que às vezes você não vai conseguir memorizar nomes de todos. Principalmente uma casa onde você tem lá 1.000, 1.500, às vezes 2.000 trabalhadores. Então, a utilização do crachá dentro da casa e nos trabalhos, ela torna-se importante até para saber que aquela pessoa ela está em trabalho na casa e pode auxiliar a quem chega. Os novos passistas ficarão nas salas de passe por 3 semanas, ou mais se necessário, observando o andamento das mesmas, período de estágio. Esse período é importante e obrigatório para capacitar o novo passista a aplicar passes na casa, mesmo não estando vinculado a algum grupo de passes. O que quer dizer isso? Na medida em que o passista ele vai se capacitando, na medida em que ele vai tomando conhecimento do trabalho de passe, isso é normal, gera dúvidas, gera insegurança, e isso ela é contornada nesse período de estágio. O passista ficando ali dentro da sala um período onde ele vai assistir, onde ele vai ver como é realizado esse trabalho, isso dá mais segurança para ele, isso dá mais conforto, para que ele possa depois trabalhar com mais tranquilidade. Quando a gente diz aqui, mesmo não estando vinculado a algum grupo de passe, isso quer dizer o quê? Vamos pegar, por exemplo, casas espíritas onde você tem diversos tipos de trabalho, diversos tipos de grupo. Todo trabalhador de uma casa espírita, o ideal é que ele saiba aplicar o passe, porque ele pode, em determinado momento, acontecer aquilo que nós citamos há pouco. A casa espírita está encerrando o trabalho e chega alguém precisando de uma assistência de passe. Se não tiver mais nenhum passista ali, mas um trabalhador de algum outro grupo de trabalho da casa, então esse trabalhador ele pode também aplicar o passe nesse assistido que ali procurou a casa. Então, mesmo que ele não esteja trabalhando especificamente dentro de um grupo de passe, sim num outro grupo de trabalho da casa, mas a importância dele ter esse período de estágio, para no momento em que precisar, ele poder fazer isso com tranquilidade e poder auxiliar, né? Que é o mais importante. Durante os trabalhos, os trabalhadores não poderão entrar pelas portas externas das salas de passe. A entrada se dará apenas pela sala de desintoxicação. Para a movimentação entre as salas, deverão ser utilizadas as portas internas, e se houver necessidade de alguém sair, deverá fazê-lo pela sala de desintoxicação. E, ao retornar para o trabalho, aplicar-se o autopasse. O que quer dizer isso? As salas de passe, elas são divididas em câmaras, né? Então, você tem lá uma sala que vai fazer o P2, uma sala que vai fazer o PH, uma sala que vai fazer o P3B e uma sala que vai fazer os passes de saúde. Precisa ser assim? Não. Mas pode ter casas que têm essa disponibilidade. E o local onde vai ser feito ali o autopasse, que é a sala de desintoxicação, sala de autopasse, cada um dá um nome. O trabalhador, quando ele chega na casa espírita para qualquer trabalho, ele vai para essa sala, faz o autopasse, então faz essa autolimpeza, esse passe de limpeza. Se ele for trabalhar no
grupo de passes, então ele já entra para a primeira sala, que seria a sala do PL. As outras salas dos outros passes, elas são interligadas por portas internas. Então, a partir do momento que o passista ele chegou na casa espírita, fez o autopasse, entrou para o trabalho, ali dentro ele circula sem precisar sair e com isso ele passar por alguma energia, passar por alguma situação que vai comprometer esse autopasse, essa limpeza espiritual que ele fez. O que é muito comum porque sabemos que todos nós temos acompanhantes. E esses acompanhantes, às vezes, podem nos usar como veículos para entrar em alguns ambientes. Por isso, a importância de se circular dentro, a orientação, melhor dizendo, de se circular dentro das salas de passe pelas portas internas. Se precisar sair por algum motivo, utiliza-se a sala de autopasse, a sala de desintoxicação, sai, faz o que precisa, ao retornar, passa novamente pelo autopasse para poder entrar nas salas de passe. A gente podia fazer uma analogia com um ambiente, por exemplo, hospitalar. A partir do momento que você entra numa determinada área, você se paramenta. E se você precisar sair, você vai tirar aquela paramentação e quando voltar, utilizar outra. Então, seria mais ou menos isso. A partir do momento que a gente faz o autopasse, é como se a gente estivesse se higienizando ali dessas energias. Então, a gente entra para o nosso trabalho mais preparado. O passista não deverá reparar ou comentar o passe dos companheiros. Para isso existe um dirigente. O passista deve concentrar-se somente no passe que estiver aplicando. Nós temos dentro de nós ainda o hábito do julgamento. A gente ainda não está imune disso. E é muito natural isso acontecer. Muitas vezes até meio que voluntário. Você acaba aqui observando. Então, essa auto-observação para que a gente, ao detectar algo, não comentar, não há necessidade de se corrigir nada dentro de uma sala de passes. Para isso ali existe um dirigente que ele vai estar acompanhando os trabalhos. E no momento oportuno, ou quando for necessário, ele vai conversar com esse passista. A movimentação nas salas de passe deverá ser sempre a menor possível, devendo-se evitar cumprimentos efusivos e conversas. Das conversas a gente já falou, dos cumprimentos, o que é muito comum acontecer. Você está ali em trabalho de passe, chega um assistido que é muito amigo, é conhecido, e é natural quando você se depara com uma situação dessa, você querer cumprimentar, né? Isso é o normal que a gente faz. Então, nesse momento, o que a gente orienta? Para que seja feito apenas um cumprimento leve, que seja a distância, né? Até porque os assistidos eles vão estar entrando na sala de passe. E esse cumprimento acaba que, dependendo do momento, por exemplo, se esses assistidos já estiverem todos acomodados para receber o passe. Esse cumprimento, que seja um pouco mais caloroso, ele vai tirar a concentração dos assistidos. Então, a orientação que a gente faz chegou algum amigo, algum conhecido, então, cumprimento, pode-se cumprimentar, mas através de um aceno ou um cumprimento com uma leve movimentação da cabeça para que seja feito ali a identificação. Se o passista não estiver sentindo bem, deverá voltar para a sala de desintoxicação para uma nova higienização. E se ainda assim não sentir melhora,
deverá comunicar ao dirigente que lhe prestará assistência. Uma sala de passe, ela tem toda a proteção do plano espiritual, dos mentores que vão estar ali atuando junto aos passistas. Eles estão fazendo a proteção desse ambiente. A sala já foi preparada, já teve a prece inicial do trabalho. Os passistas, eles estão higienizados espiritualmente, já estão ali concentrados, harmonizados e centrados no trabalho. Mas ainda assim, nós temos sensibilidades, nós temos sensações, e às vezes isso torna-se um pouco mais forte e tira também a nossa concentração e até o nosso conforto em estar trabalhando ali junto ao assistido, aplicando os passes. Nesse momento, melhor a fazer. Recolha-se à sala de desintoxicação, faça novamente um autopasse, uma prece. Se for o caso, permaneça ali por alguns instantes, por alguns minutos, para poder se recompor. Sentiu-se bem, retorna-se ao trabalho. Permanece esse mal-estar ou essa sensibilidade, sensação, comunica o dirigente pode indicar ali um tratamento dentro da casa espírita que vai fazer com que você alivie essa sensação. Se houver algum problema no passe que estiver aplicando, agir com naturalidade e muita confiança, pois se estamos sob a proteção de Jesus, devemos confiar sempre, comunicar qualquer ocorrência ao dirigente, que tomará as medidas necessárias. Às vezes você está aplicando o passe e o assistido ele pode ter ali um mal súbito, ele pode ter um sentimento, ele pode ter sentir algo ali que tira um pouco dessa estabilidade dele. Os passes, eles vão tentar aliviar isso, eles vão agir no alívio dessas sensações, mas pode acontecer que elas permaneçam. Nesse momento, comunica ao dirigente, esse assistido ele vai ser levado a uma sala, a uma dessas outras salas, para receber um tratamento mais específico, mais individualizado, até para poder entender o que esse assistido necessita. Enquanto isso, os trabalhos de passe vão continuar na sala que estiver sendo feito o tratamento. Todo e qualquer problema que houver na sala de passe deverá ser comentado e esclarecido somente com o dirigente ou com o departamento mediúnico. Nada deverá ser levado para ser esclarecido com outras pessoas que certamente não poderão ajudar. É muito comum as adversidades acontecerem dentro de qualquer trabalho, né, que seja de passe ou qualquer outro trabalho da casa. Tudo isso que ocorre, ser trazido para o dirigente, ser trazido para o grupo, para que seja ali conversado, entendido, buscado alguns recursos, algumas soluções, e ali dentro do grupo, encontrado também sugestões e maneiras de se resolver isso, vai fazer com que a harmonia permaneça. E o que ocorreu, seja lá o que for, encontre o melhor caminho para ser solucionado. Por isso, essa orientação de tudo que ocorrer dentro da sala de passe, procurar entre vocês ali resolverem, porque quem está fora da sala de passe dificilmente vai conseguir auxiliar dependendo do problema, dependendo do que ocorrer. O passista médium não poderá trabalhar mediunizado. As equipes espirituais estarão de prontidão para realizarem os recolhimentos necessários. Jamais, mesmo que o passista ele sinta alguma aproximação, que seja de mentor, ou que seja de obsessor,
jamais trazer alguma comunicação dentro da sala de passe. Nesse momento, você pode também utilizar-se da comunicação com o dirigente. E, se for o caso, você se desloca até a sala de autopasse, a sala de desintoxicação, para que isso possa ser resolvido. Mas manifestações dentro das salas de passe, de trabalhos de passe, não devem ocorrer. Até para não tirar o intuito e o direcionamento do trabalho. Essas manifestações, elas são próprias e devem ocorrer nas reuniões mediúnicas, não nos trabalhos de passe. Mesmo sendo um trabalho mediúnico, mas o objetivo ali não é a mediunidade do passista. A sala de passes não é local para mensagem de mentor, isso a gente já acabou de falar. Essas medidas visam um bom andamento dos trabalhos dentro das salas de passe, maior aproveitamento das energias do passistas, assim como o seu equilíbrio e o equilíbrio dos assistidos. Esse sempre é o objetivo. Por isso, se algum passista durante o trabalho sentir alguma aproximação, repito, que seja de mentor, que seja de obsessor ou mesmo de sofredor, que esse passista ele deve ser conduzido a uma outra sala e lá ser tratado essa questão. Próximo, conduta do passista. Primeiro item aqui, no final da página 6. O passe deve ser aplicado com segurança em si e confiança no plano espiritual, sem se deixar envolver pelo aspecto, atitudes ou fluidos dos assistidos. Gente, isso é muito comum. Durante os trabalhos de passe, dependendo da sensibilidade de cada um, dependendo da sensibilidade do passista, você detectar algum sentimento, algum envolvimento ali no assistido. Isso não deve ser tratado dentro da sala de passes, tá? Isso deve ser encaminhado a um outro departamento da casa que vai tratar esse envolvimento, essa sensação. A comunicação entre o passista e o assistido, ela deve ser limitada. Nós vamos falar mais sobre isso também depois. Aplicar o passe com os olhos abertos. Por quê? Já estamos aqui na página 7, no início dela. Durante a aplicação dos passes, isso nós também vamos ver bem com detalhes lá na última aula, que é a aula prática. Nós precisamos manter uma certa distância do assistido, que não é grande, é uma distância pequena. E se a gente, nesse momento, fecha os olhos, às vezes, a nossa mão ela pode cair e tocar no assistido. Isso vai provocar uma desconcentração nele. E até no movimento em que a gente for fazer, pode esbarrar nesse assistido e também trazer para ele aí um certo desconforto. Então, sempre o passista trabalhar com os olhos abertos, porque assim ele pode ver, inclusive, o que está acontecendo ali com aquele passista, com aquele assistido. Se ele começou a se sentir mal, porque existem casos assim, em que o assistido senta para receber o passe e o próprio assistido pode entrar numa sonolência e ele vai começar a curvar o corpo. E às vezes, ele até, dependendo do estado em que ele estiver, se estiver muito cansado, ele pode se desequilibrar. O passista também está ali para poder auxiliar nesse tipo de socorro. Não se deve falar com o assistido, dando sugestões, conselhos e etc. Não se incomodar com a posição como está sentado, ou posição das mãos. Tanto faz as mãos abertas, voltadas para cima ou para baixo. Por que não falar com o assistido? Nós vivemos num mundo, num planeta, onde as provas e as expiações, elas são base. Elas são
o nosso grande desafio. Então, todos nós trazemos problemas, conflitos, dificuldades. Durante o passe, você não vai conseguir ajudar esse assistido nesse sentido. Para isso, pode ser criado um departamento ou grupos de atendimento fraterno dentro da casa espírita. Se a casa espírita já tiver esse grupo, esse trabalho, ótimo. Esse assistido, ele deve ser encaminhado a esse grupo de atendimento fraterno, porque lá ele vai ter mais tempo e vai haver pessoas mais preparadas para poder fazer o atendimento desse assistido. A conversa com o assistido ali, ela não vai conseguir se prolongar devido aos trabalhos de passe, então isso não traz contribuição ao assistido. O ideal é que ele seja realmente levado, ou se não tiver um atendimento fraterno, um grupo de atendimento fraterno, esse assistido ele pode ser levado também a uma outra sala e alguém se dirigir até lá e fazer uma conversa, um diálogo com ele que possa auxiliar. Com relação à posição, essa dúvida ela é muito frequente. O assistido, às vezes ele senta de boné, às vezes ele vem de chapéu, às vezes ele vem de óculos escuro, às vezes ele vem com um gorro, às vezes ele senta e se curva, às vezes ele senta e fica olhando para cima, para o lado. Passe em criança, por exemplo. Criança, às vezes, fica andando dentro da sala de passe. Isso a gente vai falar lá na parte prática, como agir diante de situações como essa. Idosos, por exemplo, às vezes ele tem dificuldade em sentar, às vezes ele senta numa posição. E por que tirar ele dessa posição se ele já teve dificuldade para se colocar ali naquela posição? Então, a forma como o assistido chega e ele vai se colocar diante do passista, isso não é o preponderante, porque o passe ele vai receber de qualquer forma. Nos movimentos de captação, projeção ou imposição, não devemos tocar no corpo do assistido. Isso a gente já falou, até porque trabalhar de olhos abertos, né? Porque o nosso contato ele é espiritual à distância e não físico. Ao final, né, terminou o passe, e a gente vai ver isso também lá na aula prática, nada de recomendações. Mesmo que você teve alguma intuição, alguma orientação, não se deve passar isso para o assistido. Você não sabe se vai ajudar ou preocupar. Se ajudar, ótimo, mas a gente não sabe se vai conseguir fazer isso. E se preocupar, piorou, porque o assistido ele vai sair dali tenso. Então, por isso é importante, caso isso ocorra, até pode ser levado esse assistido para alguma outra sala e passado alguma orientação para ele, mas não ali no momento do passe. E ao final, terminou o passe, nós vamos ver isso lá na aula prática, apenas um graças a Deus, Jesus te acompanhe, porque o assistido, quando ele está recebendo o passe, às vezes ele fica num conforto tão grande, para ele ali é um momento tão bom, que ele acaba aqui se desligando. Né? O passe termina e ele não percebe, então às vezes é necessário, mas aí é um pequeno toque, que a gente vai ver isso depois. Não apressar a saída do assistido, aguardar que todos os passistas encerrem o passe, então o dirigente se encaminhará para a porta, para abrir a porta, e aí sim, dispensar o assistido com delicadeza. Agora nem tanto, porque como a imposição de mão, e existe uma prece que nós vamos ver lá também nessa aula prática, e essa prece ela é falada durante a aplicação do passe. Então, os passistas terminam o passe todos ao mesmo tempo. Mas se houver, por exemplo, um passe que seja de uma outra forma, como era antes, com os movimentos, às vezes um passista ele acaba terminando o passe antes do outro. Então, a importância de a gente, enquanto está ali aplicando os passes, também estar atento aos demais passistas para poder criar essa sintonia de trabalho. Então, quando um terminar, todos terminarem, para que os assistidos possam sair de uma forma
única, de uma forma uniforme, né? Sem um assistido sair antes que o outro. Então, termina-se os passes, aí o dirigente ele vai até a porta, ele vai abrir essa porta para que os assistidos possam sair. Aí isso acontece simultaneamente. Atitude íntima do passista. Prece suplicando o amparo do mais alto, colocando-se a serviço do bem com Jesus. Disciplina mental, confiança, desejo profundo de ajudar. Tudo condicionado à vontade de Deus. Mentalização da recuperação dos órgãos enfermos, sob a ação dos mensageiros do Senhor. Amor incondicional ao assistido, tendo sempre como premissa o ensinamento de Jesus. Amai ao próximo como a ti mesmo. Bom, os primeiros itens aqui, eu não precisa nem de comentário, porque isso já sabemos, né? Prece, disciplina mental, confiança, desejo profundo de ajudar, serenidade para registrar a orientação para o passe que estiver aplicando através da intuição, mentalização da recuperação. Vamos lá, falar um pouquinho sobre esse. A imposição de mão, ela veio auxiliar muito nisso, porque no momento em que nós estamos ali fazendo a imposição de mão para que esse passista receba o passe, nós podemos ser intuídos em alguma enfermidade que esse assistido esteja ali no momento. Então, esse tempo em que nós temos, enquanto é feita a leitura da prece, nós estamos ali com a imposição de mão, a nossa mentalização nesse órgão, nesse assistido, vai fazer com que exista ali um processo de cura. Bom, com relação à atitude íntima do passista, eu acho que ficou claro. O que a gente pode passar agora para ir finalizando já é a classificação dos passes. Em A Gênese, capítulo 14, item 33, Kardec nos demonstra que a ação magnética pode produzir-se de diversas formas. Por isso existem os diversos tipos de passe, que nós vamos ver agora um a um. Primeiro, pelo próprio fluido do passista. Pelos fluidos do espírito. Pelos fluidos do espírito combinado com os fluidos dos passistas. Sendo assim, ou seja, diante dessas três formas, nós teremos o passe que ele é espiritual, o passe que é magnético, o passe mediúnico ou o passe misto. Passando agora para a página 8, lá no primeiro item, nós vamos ter lá o passe espiritual. Esse passe, ele se destina a perturbações de origem espiritual. Então, ele é classificado no PL, que é o passe de limpeza, o P2. Aqui como P, entendam Pasteur. Então, o P2, o PL, o P2, o P3B e o P4B. Cada um desses passes tem um pouco mais de teoria aqui na apostila que pode ser lida por vocês para poder complementar isso que a gente está dizendo aqui. Mas vamos ser um pouco mais objetivo para a gente poder entender o que seria cada um deles. Então, o P2 destina-se ao tratamento das enfermidades espirituais. Seria um passe de harmonização. P3B destina-se aos casos de perturbação de natureza espiritual, bem mais profunda, e ao reequilíbrio orgânico através do reforço áurico. O P3B, ele pode ser considerado como um passe de uma mini desobsessão. Na própria prece do passe P3B, vocês vão depois poder verificar isso com mais naturalidade, com mais objetividade. Nessa prece, ela é falada sobre os cortes de ligação. Nessa prece também é trazido todos os sistemas, sistema nervoso central, periférico, neurovegetativo. E isso tudo
faz com que, se houver alguma interferência, se houver alguma ligação espiritual ali entre o assistido e algum espírito que seja obsessor ou sofredor, seja feito nesse momento esse corte de ligação. Então, é uma mini desobsessão acontecendo ali. O P4B destina-se a crianças com problemas de perturbações leves, ambiente familiar, por exemplo, doenças próprias da idade, problemas de educação. Seria o P3B do adulto, né? Como a criança, ela tem, e nós vamos falar isso depois também, essas faixas de idade para a aplicação dos passes, como as crianças elas têm também os seus órgãos em formação, então é tomado todo um cuidado energético com relação a isso. Por isso se diferencia o passe P3B do P4B. Então, esses foram os passes espirituais. Agora a gente vai falar dos passes magnéticos. Esses destinam-se à perturbação de ordem material. São passes de saúde. Passes magnéticos são passes de saúde. Então, seria o P1, P3A e P4A. P1, lá embaixo, aqui nesse mesmo item, destina-se ao tratamento material orgânico para doenças que, em geral, lesam o organismo. Então, passe de saúde. P3A destina-se ao tratamento material orgânico muito mais profundo que o P1. Então, se o P1 ele não conseguiu atingir um nível de tratamento e de auxílio na cura e na recuperação desse assistido, ele vai para um passe de P3A. Então, em algumas casas espíritas, o passe P3A ele é indicado através de consulta espiritual. Então, o assistido vai passar por um atendimento fraterno, ele vai relatar quais são as enfermidades dele, e o atendente fraterno ele vai encaminhar esse assistido. A consulta espiritual ela não é presencial. Então, é feita a consulta baseado nos dados do assistido. Então, é feita a consulta espiritual e, se o plano espiritual assim entender, ele vai ser encaminhado para um passe de P3A, que é esse passe com uma profundidade maior que o P1. É um passe de saúde também, porém com uma doação de ectoplasma. Nós vamos ver isso depois também lá na parte prática. A parte prática ela vem encerrar muito dessa conversa, dessas orientações que a gente está trazendo aqui. E lá a gente vai mostrar também como é feito essa transmissão de ectoplasma do passista para o assistido. P4A também é um passe de saúde voltado à criança, tratamento material da criança de ordem orgânica, semelhante ao P3A, porém aplicado em criança. Passe mediúnico. Esse passe, ele é um passe onde o médium, né, o passista, ele trabalha mediunizado, porém ele não é aplicado dentro das salas de passe. Nós trouxemos ele aqui para conhecimento. Esse passe ele é utilizado nos tratamentos mediúnicos, nos tratamentos específicos, onde os trabalhadores trabalham ali mediunizados. Dentro da sala de passe, o passista não trabalha mediunizado. Por conta disso, esse passe nós trouxemos aqui para conhecimento, mas ele não é aplicado na sala de passe. O passe misto, que é o CH, que é o choque anímico, CH de choque anímico, esse passe também envolve magnetismo das pessoas, a presença dos mentores da casa espírita e a presença do próprio guia passista, sem que haja a incorporação, ou seja, sem que haja esse contato do mentor com o assistido, sem que haja essa manifestação. Esse passe, ele é um passe que ele é muito indicado, por exemplo, para quem tem algum acompanhante, para assistidos que estão com acompanhantes
que às vezes é detectado durante uma conversa fraterna, onde o assistido traz alguns relatos do que ele está passando, do que ele vem sofrendo. Então, se houver essa desconfiança ou for detectado isso, ele pode ser encaminhado para um CH, que é um choque anímico. Esse passe, ele visa direcionar, ou seja, ele visa atingir o próprio coração do obsessor. Então, é feito um tratamento ali de amor, de conscientização se houver esse acompanhante. E, para a gente finalizar, o passe coletivo. O passe coletivo, ele é um recurso utilizado quando o número de passistas é insuficiente para atender a todos os assistidos. Serve muito bem a todos os casos em que não haja necessidade imperativa de aplicação de passes individuais, ou quando a palestra for de um tempo muito maior. O que quer dizer tudo isso? Vamos lá. Às vezes acontece de você receber na sua casa uma quantidade de assistidos em que você não vai ter tempo de tratar e de fazer os passes individuais. Então, esse recurso do passe coletivo, nós temos lá depois, no final da apostila, a prece do passe coletivo, que envolve todos esses passes, inclusive o passe de limpeza, e os demais passes de tratamento que nós trouxemos aqui. Ele pode ser utilizado nesses casos, ou imagina que você tem uma situação na sua casa espírita onde você tem ali o tempo de funcionamento da casa. E a palestra que foi trazida, ela é uma palestra que vai se estender do tempo normal. Então, um exemplo, se você normalmente prevê um tempo de 30 minutos para uma palestra e a palestra que vai acontecer ali, ela for uma palestra especial, que ela vai ocupar um tempo de 30 minutos e você não vai conseguir fazer o tratamento, a equipe não vai conseguir fazer o tratamento dos assistidos após a palestra, só para esclarecer um pouco, todo o tratamento de passe, né, sendo ele espiritual ou sendo ele o misto, ou sendo ele magnético, o ideal é que ele seja feito após a palestra, porque a palestra ela faz parte do tratamento do assistido. Então, o assistido ele chega na casa espírita, ele vai receber o passe de limpeza, ele vai para o salão, assiste a palestra, tudo que é dito, tudo que é falado ali, isso vai contribuir nas reflexões desse assistido, e após a palestra ele vai então receber o passe de tratamento que ele foi encaminhado. Por isso que eu digo que nesse tempo, se a palestra se estendeu além do tempo previsto, do tempo normal, pode comprometer o horário de funcionamento da casa. Então, nesses casos, o passe coletivo ele também pode ser aplicado. Nós trouxemos aqui, nessa mesma página, só algumas imagens para vocês terem ideia dos chakras, da posição deles, do bulbo, que onde é citado também na prece de tratamento, então para que vocês tenham uma visualização e da posição dele. E aqui onde tem a parte do sistema nervoso e suas localizações, né, o sistema nervoso central e o periférico, aqui nessa imagem ele está bem sucinto, porém, na quarta aula, que vai ser a aula de fisiologia, isso vai ser muito explorado pela nossa colega Roberta. Ela vai trazer isso com detalhes, então isso vai ficar bem mais claro e bem mais esclarecido para vocês poderem entender. Por hora é isso. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Senão, a gente pode encaminhar para o encerramento. Tá? E, de antemão, já agradecemos a paciência de vocês, agradecemos a parceria
e a contribuição que vocês trouxeram também para que esse curso possa ser realizado. E vamos encerrando com uma prece, fechando os nossos olhos, mentalizando a nossa casa espírita, fazendo uma ligação dela com o plano espiritual e pedindo aos mentores que derrame sobre ela as bênçãos do nosso Pai Celestial, que ela possa ser harmonizada, que ela possa ser imunizada, que ela possa receber toda a energia de preparação, para que os dirigentes desta casa possam também receber orientações e intuições, para que, ao montar um trabalho de passes, para que, ao montar essas equipes, eles consigam fazer de uma forma calma, serena, e que recebam todo o amparo e o auxílio do plano espiritual. E as equipes de mentores que irão auxiliar essas casas, que possam também estar conosco, nos intuindo e nos direcionando. A nossa gratidão pela presença de todos, pela companhia de todos, e em especial por essas equipes que estiveram conosco, fazendo com que esse curso fosse uma realidade. Graças a Deus. Acabamos de apresentar a primeira aula do curso de passes, ministrado por Daniel Goulart através da parceria da USE São Caetano do Sul e a Rádio e TV Fraternal. Não perca no próximo dia 21 de julho a segunda aula. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.